Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal GeoConhece Online. Eu sou o professor Noé Carvalho e hoje nós vamos dar início a uma série de videoaulas, sobre o município de Ubajara, no estado do Ceará. Essa é somente a aula número 1. Nessas aulas a gente vai tratar sobre os aspectos da evolução histórica, geográfica, cultural, política, fatos marcantes aí do município de Ubajara, tá certo? Conhecimentos esses que irão servir para a sua preparação, para o concurso de Ubajara, do município de Ubajara, do ano de 2024. Então, desde já, peço, que se inscrevam no nosso canal, tá? Dê o like, ative o sininho. Dessa forma você vai receber a notificação quando a gente lançar as próximas videoaulas, a respeito do município de Ubajara. Então, não se esqueça de se inscrever, tá certo? Para você ficar aí por dentro das nossas aulas aí de conhecimentos locais, do município de Ubajara, que vai servir para seu concurso, ok? Dando início, nós vamos falar aqui um pouco, do que a gente vai tratar nas nossas aulas, tá? Os conhecimentos locais, de Ubajara, a evolução histórica, que é essa aula de hoje, que a gente vai estar esta aula aqui. Evolução geográfica, a gente vai falar da geografia de Ubajara, bom? Evolução econômica, a parte política, a formação, as leis aí da formação política, dos distritos de Ubajara, tá? A parte cultural do município, tá bom? E alguns fatos relevantes, no contexto aí do município de Ubajara, ok? Então, mais uma vez, eu sou o professor Noé Carvalho, esse é o canal GeoConhece Online, tá certo? Então, para começar, vamos fazer aqui uma breve apresentação do município, tá? Claro que essa apresentação ela vai ser de maneira mais profunda também nas aulas de geografia, que a gente vai ver apenas de forma superficial, uma breve apresentação e a toponímia, ok? Então, Ubajara é parte da região da Ibiapaba. Então, Ubajara ela fica aí na Serra da Ibiapaba, como a gente bem conhece. Ela se localiza no nordeste do estado do Ceará, ok? Distante aí aproximadamente 322 quilômetros da capital, Fortaleza, a uma altitude média de aproximadamente 847 metros de altitude. Então, o Ubajara está situado no Planalto da Ibiapaba, isso? Na Serra da Ibiapaba, como costuma ser chamado. Por isso, ela tem um clima tropical bastante agradável, com temperaturas aí entre a mínima de 15 graus e a máxima de 30 graus. Então, por Ubajara estar na Serra da Ibiapaba, ela tem um clima aí tropical de altitude, muito agradável. Então, Ubajara, questão do nome, da toponímia, toponímia de Ubajara, é o nome indígena, de origem tupi antiga, o topônimo Ubajara foi sugerido pelo Dr. Joaquim Fontinelli, então foi ele que sugeriu o nome, que significa Senhor da Canoa, de Ubá, que é canoa, e Jara, Senhor. Então, Ubajara significa, de origem indígena, que significa Senhor da Canoa. O nome teria surgido da lenda de um pajé que morava na gruta de Ubajara e que usava canoa para se locomover na região. Inclusive, na bandeira do município consta a imagem de um índio remando a canoa. É o que a gente viu aqui, A imagem é a gruta ali atrás, e o índio que remando a canoa. Por isso, o Ubajara é o senhor da canoa, não é isso? Dando prosseguimento, o atual município de Ubajara era habitado primitivamente pelos índios tabajaras. Então, os índios que habitavam, antigamente, os índios tabajaras. A primeira penetração, a primeira expedição foi feita por volta do ano de 1604, aí por Pero Coelho de Souza, que tentou conquistar as terras férteis da Serra da Ibiapaba, auxiliado pelos jesuítas Francisco Pinto e Luiz Figueira. Promoveu ele a pacificação dos índios
e o desenvolvimento das aldeias que começavam a proliferar às margens do arroio Arabê, ok? Então, esses foram personagens importantes aí, né, do surgimento, do povoamento da região que mais tarde seria ser o município de Ubajara. A obra dos jesuítas foi interrompida, no entanto, com o trucidamento do padre Francisco Pinto, né, pelos índios tocarijus. Então, trucidamento, nesse caso aqui, significa, né, um assassinato, aí, uma morte de maneira cruel, tá certo? Então, o padre Francisco Pinto ele foi morto, né, pelos índios tacarijus, tá? Durante uma cerimônia religiosa, no dia 11 de janeiro de 1608, né? No local onde hoje se ergue a cidade de Ubajara, ok? Dando prosseguimento, em 1877, tá? Encostadas pela seca e pela falta de víveres, as famílias de Bartolomeu Fernandes do Rego, Manuel Luiz Pereira, Manuel Soares e Silva e Francisco Soares e Silva emigraram, né, das zonas atingidas, instalando-se nos sítios Buriti, Pitanga e Pavuna, né? Então, algumas famílias aí, né, arrasadas aí pela seca, né, eles migraram, né, saíram e foram se instalar nos sítios aí, conhecidos como Buriti, Pitanga e Pavuna, em 1877. Pessoal, lembrando que todos os dados, tá, que a gente está trazendo aqui são informações aí presentes, tá, no site oficial do IBGE, também no site da Prefeitura Municipal de Ubajara. Então, são informações oficiais, tá, ok? Quando a grande seca as atingiu, deslocaram-se para o lado sul de uma lagoa, denominada Lagoa do Jacaré, tá? Ali organizando um arruado que se chamou Jacaré, primitivo nome do município. Então, antigamente, né, inicialmente, aí nos primórdios, o local já foi um povoado chamado de Jacaré, o município de Ubajara, né, que mais tarde, que séculos após, viria a ser o município de Ubajara. O núcleo foi se desenvolvendo até 1884. Um incêndio destruiu, né? Até que em 1884 um incêndio destruiu, obrigando os moradores a passarem para terras do lado oposto da lagoa. Em poucos meses, reconstruíram o povoado. Mais à frente, né, em 1886, foi erguida a capela de São José. Então, um importante fato marcante, né? A capela de São José ela foi erguida em 1886, em terras doadas pelos beneméritos cidadãos José Rufino Pereira, José Lopes Freire e Joaquim Mulato. Em 26 de janeiro de 1883, né, foi onde esse fato ocorreu, né? Já a Capela de São José ela foi sagrada no ano seguinte pelo primeiro vigário. Então, a Capela de São José ela foi sagrada pelo padre, né, o primeiro vigário, Padre Manuel Lima de Araújo, da freguesia de São Pedro de Ibiapina, a cuja jurisdição pertenceu durante muitos anos, né? O Distrito de Paz foi criado em 1890 com a denominação Vila de Jacaré. Então, outra denominação, né, que essa região já teve, né, Vila de Jacaré. Já em 1915, por força da Lei 1279, de 24 de agosto da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, conseguiu o município autonomia administrativa, passando a denominar-se Ubajara, né? Por influência, né, que tem um P, ok? Por influência da gruta existente na encosta da serra, a cerca de 5 quilômetros da sede. Então, no ano de 1915, foi aí que o município recebeu o nome de Ubajara, né, por influência aí da gruta, né, a cerca de 5 quilômetros da sede, tá ok?
Então, pessoal, agora, né, é a hora da gente treinar, da gente praticar aquilo que foi visto nessa videoaula, tá bom? Então, é importante que durante a resolução de questões, tá, que vai servir aí para você fixar o conteúdo de maneira mais significativa, que você possa treinar, é importante que você pause, tá, as questões, tente responder de maneira autônoma, né, sozinho, e aí só depois você dá um play para acompanhar a sua correção. Okay? Dessa forma aí você com certeza vai ter uma aprendizagem mais significativa. Dando início, né? O nome Bajara tem origem do Tupi e foi sugerido por Dr. Joaquim Fontinelli. O que significa o Bajara? Né? O que significa? Letra A, Senhor das Águas. Letra B, Senhor da Terra. Letra C, Senhor da Floresta. Letra D, Senhor da Montanha. Ou letra E, Senhor da Canoa. Então, como foi visto, o Bajara significa Senhor da Canoa, né? O Ba, canoa, Jara, Senhor. Portanto, a resposta correta, letra E. Não é isso? Senhor da Canoa. Dando prosseguimento, tá? Quando foi erguida a capela em honra de São José e por quem foi doado o terreno para sua construção, né? Então, tem as questões, tá? As afirmativas, as alternativas, e aí você vai tentar responder de maneira autônoma, né? E aí depois você vai corrigir essas questões, essa questão. Então, gente, a, a capela ela foi erguida em 1886 e o terreno, né, o local foi doado por José Rufino Pereira, José Lopes Freire e Joaquim Mulato, tá certo? No ano de 1886, letra C, portanto. A questão 3, quem foi responsável pela primeira penetração, né, pela primeira expedição na região onde atualmente se localiza o município de Ubajara? Em que ano isso ocorreu? Então, letra A, né? Foi o Francisco Pinto em 1608? Foi o Luiz Figueira em 1886? Letra C, foi o Bartolomeu Fernandes do Rego em 1877? Letra D, foi o Pero Coelho de Souza em 1604? Ou foi, na letra E, o Manuel Luiz Pereira em 1883? Como vimos, né, durante a nossa discussão, o primeiro responsável, né, pela primeira expedição foi o Pero Coelho de Souza, no ano de 1604. Então, só para confirmar, né, daí as alternativas. Primeira questão, houve ali um erro de digitação, né? A alternativa correta realmente é a letra E, tá? A segunda, a letra C. E a terceira, a letra D, né? Então, aqui é a letra E no lugar desse A. Beleza, pessoal? Então, gente, ó, nós temos também um material disponível, a portilha de conhecimentos locais, né, de Ubajara, tá? Com todas as informações históricas, né, geográficas, culturais, né, do município, dotada aí de mais 60 questões comentadas para você treinar. Então, caso tiver interesse, né, é só acessar o link da descrição também, dizer, professor, assisti sua videoaula, né, gostaria de adquirir as questões, né, como é que a gente faz? Aí você vai receber as informações, tá certo? Então, um abraço a todos, né, e até a próxima aula.